Bom dia, boa tarde, boa noite, contenters. Feliz de estarmos aqui com vocês de novo. E no episódio de hoje, a gente pensou no tema redes, formas de usar. Explico. Aqui nessa Contente, a gente tem do 8 a 80 passando pelo meio do caminho. E aí, desde 2020, que a gente, né, de fato começou a trabalhar para as redes sociais, se você acompanha a Contente, essa afirmação não é novidade para você, mas desde esse momento ficou muito bagunçado estar nas redes. Muito danoso por vezes para a nossa saúde mental, muito benéfico outros momentos para o alcance da nossa mensagem, para o impacto do nosso trabalho, e misturando tudo isso, o suco muitas vezes é a exaustão do criador, da criadora, e nem se você não se considera criador ou criadora, também dá para se esgotar nas redes. Então, a gente decidiu trazer esse aspecto pessoal e profissional de como a gente faz o que a gente faz, tentando aí integrar as personas todas, pessoa física, pessoa jurídica, projeto, perfil pessoal, redes diversas. E eu tenho aqui comigo Ilana Pires, redatora e jornalista na Contente, Daniela Reis, jornalista, sócia e diretora criativa da Contente junto comigo, e são as famosas 8 ou 80. Ilana nesse espectro de quase sem redes, por um momento longo da vida foi uma pessoa sem redes, admiro, invejo. E Dani no extremo oposto, assim, uma pessoa que com certeza já te incentivou a colocar tua palavra no mundo, a ver o impacto que isso traz. E aí, para variar, gente, eu venho na meiuca, horas indo para um canto, horas indo para o outro, e tentando achar algum tipo de equilíbrio, se é que isso existe em alguma esfera das nossas vidas. Então, eu vou aqui ceder a palavra para a que estiver com mais vontade de puxar esse fio. Vai, Dani, começa. Começo. Relação com redes. Eu sou cronicamente online e eu gosto muito de estar online. Foi engraçado que ontem eu estava numa reunião de começo de ano da escola do meu filho, e aí a certa altura pediram para a gente escrever uma carta à mão. E aí eu estava escrevendo, aí uma das mães da escola falou: nossa, a mão até dói da gente escrever, né? Porque a gente está muito desacostumado a isso. A gente está o tempo inteiro digitando, a gente está postando, mas a gente não volta para esse lugar tão forte da escrita. E isso me lembrou que eu faço parte, assim como Luísa, da última geração que lembra claramente o que é viver offline e depois entrar na internet. Eu acho que isso dá uma marcação muito diferente, porque a gente lembra desse mundo de antes, a gente ampliou o nosso mundo completamente a partir do momento em que a gente entrou na internet. A gente sente nostalgia, somos a geração que fala, ai, a gente está aqui desde que tudo era mato. A gente experimentou uma internet também de muita conexão, das pessoas começando a descobrir como era se expressar ali, da gente tendo acesso a mundos que a gente não teria se não fosse por aquilo ali. Então eu acho que, de certa forma, a gente sempre volta um pouco para essa nostalgia, porque a gente já viu como era massa. Aí corta para hoje em dia, a gente não consegue sair da internet. A gente é da época em que a gente entrava na internet e saía da internet. Era quase como se você desse um expediente. E a certa altura você desligava. Aí você ia ver o Jornal Nacional, você ia ler um livro, você ia encontrar os amigos. Hoje não existe essa distinção. Eu acho fascinante ser dessa geração de millennials que tem esse entendimento. Eu acho que a gente sempre tem esse lugar um pouco... Ai, mas na nossa época era melhor. E não é necessariamente que era melhor, porque eu acho que hoje é uma internet muito mais plural. A gente vê muitas experiências de vida sendo colocadas ali. Mas o que eu percebo é que aquela menina que começou a ter blog na adolescência, que se encantou
pela possibilidade de conversar com pessoas que tinham os mesmos interesses e aquelas pessoas estavam a quilômetros de distância, essa menina vive em mim. E eu acho que é por isso que eu tenho um entusiasmo que sempre supera o bode e o cansaço. E aí eu tenho meus momentos, claro. Tem momento que eu tô escrevendo muito, que eu tô fazendo vídeo, aí eu falo, beleza, vou lá. As meninas já sabem, eu já contei isso também. Uma época que eu falava assim, eu quero fazer um dia que nem a Boca Rosa, contar o meu dia a dia. Eu não chegava às 9 da manhã, porque meu dia a dia não tem essa interessância. Eu fico no computador, trabalhando, tem reunião. Aí eu já quis um pouco habitar esse tipo de lugar, mas no fim do dia, o que eu gosto é a possibilidade que as redes me dão de me conectar com as pessoas a partir de temas de interesse. Então, eu estou ali com uma angústia, eu estou, por exemplo, me achando muito rígida em alguns momentos na vida, afetivamente, assim, tretou com um amigo e aquilo está meio escrito na pedra, você não resolve. Aí eu escrevo um texto sobre isso. Aí aquilo ali já me faz elaborar o que eu estou sentindo e já me dá um pequeno passo de transformação. Aí eu posto ali e as pessoas falam, nossa, eu também estou sentindo isso. Eu saí da rigidez quando eu fui me colocar mais de frente nas conversas difíceis. Então, a mulher que eu sou hoje continua se abastecendo das trocas, assim como a menina que eu já fui entrando na internet se abastecia, sabe? Então, eu acho que é esse o fio que me conecta nessa minha relação, assim. Então, tem bode sim, mas sempre dá uma superada. Como a infância é um terreno que a gente sempre pisa, minha relação ou não relação com a internet também vem daí. Mas eu queria primeiro tirar o estigma positivo que tem sobre os low profiles. Então, como eu sempre sou advogada contra a minha causa, gostaria de dizer que as razões pelas quais eu, Byung-Chul Han e Wagner Moura não temos redes sociais não são parecidas. Dá para ser low profile e ser inútil ao seu país, eu estou com uma prova. Dá para ser low profile, só consumir porcaria. Então, primeiro, vamos tirar esse bode do quem não está nas redes sociais. Tem muito tempo, elabora horrores. Menina, não, eu tô no TikTok igual, é que eu não tô aparecendo, eu só tô criticando quem tá lá. Então, assim, e não tô no Instagram. Então, feito esse disclaimer, eu não tive esse encantamento com redes sociais, porque eu fui o que a comunicação brasileira chama de imigrante digital. Que, se você nunca ouviu esse termo, eu acho que é até batido, nem se usa mais, mas é você não estar incluído na era digital a qual você nasceu. Então, eu sou uma pessoa de 26 anos, mas quando eu nasci, ou seja, já existiam as internets todas, não com essa potência, mas já existia, não era tudo mato, mas ao longo da minha infância e da minha adolescência, por razões sociais e econômicas, eu não tive acesso a redes sociais, a computador em casa, eu fui ter internet em casa em 2014. Você deve estar pensando, coitada, ela realmente perdeu toda a fase boa, porque de 2014 para cá, a degringolada foi forte. E de fato, então eu não tenho tudo que as pessoas lembram de uma internet muito comunitária, muito vamos dar as mãos, muito parece folheto de testemunho de Jeová. Eu não vivi. Então eu já peguei a internet da máquina do caos mesmo, e quando eu comecei a ter mais acesso, né, porque aí, sei lá, teve internet na minha casa, um ponto. Aí ganhou um celular, 2016 já. Aí foi ter acesso pleno, eu já estava quase na faculdade. Então, assim, aí escolheu fazer comunicação, uma pessoa que não só comunica nas redes, que coisa, hein? Realmente, casa de ferreiro, espeto de pau. E aí, essa foi minha não relação. Só que não está, apesar, feito o disclaimer do trauma e feito o disclaimer dos abismos sociais do Brasil, feito esse disclaimer enorme, me ensinou a olhar muito de fora para esse lugar. Então, quando a gente cria o uso, a gente cria o desejo, a gente cria a falta. Como eu não tive o uso, eu não tenho essa falta. Eu não tenho essa nostalgia. Então, meu olhar foi todo para uma internet em que já foi construída nessa toada de, gente, deu errado aqui, hein? Deu merda, deu ruim. Então, são relações completamente diferentes e olhar de fora me fez ter uma ideia de que a internet era um lugar para compartilhar a própria vida com o intuito de almejar ter alguma espécie de capital nessa troca. E esse capital não era afetivo. Era um capital de que o Whindersson Nunes gravava do quarto dele e ficava milionário 5 anos depois. Que é incrível, só que quantos Whindersson Nunes você conhece. Era um capital de que filmar os seus filhos é um modelo de negócio. É um capital de que
construir narrativas políticas mudam as eleições para o bem e para o mal. Então, foi essa internet que eu fui inserida, então é muito difícil ter uma perspectiva super positiva. Obviamente que com leituras, com entrar nas redes e tal, você vai entendendo que a internet, graças a Deus, não se resume só a isso. Você segue a Contente, você sabe disso mais que tudo. Dá para construir espaços muito legais assim, mas eu acho que o meu bode, e aí fazendo um disclaimer, especialmente do Instagram, é porque me parece um lugar para monetizar a vida e só. Eu, particularmente, eu já tentei fazer com outras redes que eu gosto mais, tipo TikTok, essa coisa de tipo, não, eu vou compartilhar aqui, mas aí eu me pego pensando, nossa, se eu fizer um vídeo muito foda aqui, não sei o quê, o TikTok, se chegar em 10k, monetiza. É quase assim, o capitalismo não sai da minha leitura de redes sociais, e aí é muito difícil se colocar, porque eu já tenho um trabalho, eu não quero, tendo o privilégio de não precisar aparecer no meu trabalho, obrigada, Contente, exceto nesse podcast que eu faço por livre e espontânea vontade, gostaria de dizer, tem que deixar sublinhado, né? Tendo a possibilidade de não aparecer para vender, eu prefiro não correr o risco de aparecer. E eu acho que a gente tem uma coisa que eu gostaria muito que, juntos como humanidade, a gente conseguisse tirar isso da cabeça. Mas a gente acha que criar é sinônimo de estar nas redes sociais. Parece que criação virou um verbo, criar virou um verbo das redes. É quase sinônimo de postar. Então, eu acho que dá perfeitamente para você ser alguém que cria e que compartilha, mas que não está criando e compartilhando na rede mundial de computadores. Como faz isso? Não sei também, estou tentando descobrir. Mas eu acho que tem uma pressão que sempre me deu bode. E aí, como eu não peguei a parte da nostalgia, eu fiquei só com bode mesmo. Eu já estou amando essa batalha de gerações, porque é muito bom, né? Você vê como essa entrada, tanto ela sendo numa época, quanto ela sendo mais para frente, como ela define um pouco da experiência. Sim, tudo, contexto, forma. E é muito curioso, assim, que a Ilana parte desse lugar e aí vem trabalhar na Contente, né? É um trabalho muito pautado em criação, em redes sociais, mas com todos os outros elementos também que nos atraem nesse campo da criação. Infelizmente ou felizmente, sei lá, calhou da Contente nascer e estarmos as três nesse momento de mundo, né, em que as plataformas principais de criação de fato são as redes. A gente vive pensando aqui em formas de unir criadores de outros jeitos. A gente já fez isso por meio do Instamission e tem muita vontade de fazer isso de novo. Mas enquanto isso, eu sinto que o campo das redes, primeiro que ele transforma qualquer pessoa em um profissional dali, parece que você tem que prestar um serviço de fato, não tenha mais aquela espontaneidade, né? É igual a Ilana estava comentando, eu vou fazer um vídeo, mas aí de repente se o vídeo bombar e se eu tiver 10 mil, então é muito difícil a intenção da criação vir separada da expectativa do resultado. E eu sinto que isso faz com que muitas pessoas possam ir para esse campo do zero, né, do tudo ou nada. Então eu vou ficar no nada, porque já que eu não vou ser, se eu for escolher estar no LinkedIn, eu tenho que ser top voice. Se eu for escolher no Instagram, eu tenho que, né, compartilhar, ter muita constância, tá ali todo dia, fazer os stories do Boca Rosa, se bem que eu acho que agora esse movimento já até deu uma diminuidinha, eu não sei se a gente que amadureceu, né? Se eu for estar no TikTok, eu também tenho que ter muito conteúdo e ter muita constância. Então, são tantos tem, que muitas vezes a gente se isola num campo que a gente não pode esquecer, que é o campo da comunicação. Então, eu gosto muito de relembrar que hoje, sim, existem outras formas de fazer isso fora das redes. Eu acho que o Substack, as newsletters estão
por exemplo, como uma alternativa mais gentil para criadores, e enfim, tem várias outras que também não temos interesse aqui de abarcar todo o universo da criação, pelo amor de Deus. Mas eu sempre pensei nas redes como uma possibilidade de ser um imã para o que eu desejo alcançar ou me conectar. E essa visão, ela sempre se concretizou, ela sempre foi me ajudando, porque é tipo quem tem boca vai a Roma. Então eu sempre pensava assim, eu vou jogar aqui uma coisa que eu quero fazer, eu vou contar o que eu estou estudando, eu vou soltar essas coisas que a minha intenção era sempre achar um outro polo que virasse esse imã e que trouxesse aquelas coisas para mim. E em muitas, muitas formas isso aconteceu, né? Eu acho que tanto as minhas relações com o Dani, a relação com a Ilana, são frutos desses imãs, né? Dessas formas de falar, olha, eu tô aqui, eu faço parte desse universo, eu penso dessa forma, você não tá só. Ou me mostra que eu não tô só. Então essas teias eu acho muito relevantes, e se você por um acaso está paralisado nesse lugar do nada, porque é muita cobrança, fica o incentivo gentil de que, será que não tem algo que você possa, em vez de criar, simplesmente comunicar, contar? Eu acho que esse é um campo que está muito sufocado por pressões na internet, e que é um campo assim, eu gostaria de saber o que as pessoas que eu sigo estão fazendo num nível mais básico. Com o que você está trampando? O que é que está acontecendo na sua vida? Eu sinto falta disso e de fazer essas possíveis conexões. Então eu queria puxar assim de vocês esse duelo interno que existe nessa profissionalização e expectativa de sucesso em tudo que se faz, versus a capacidade de aceitar sua humanidade, e que quando você é humano, você ter constância é uma ilusão, não existe essa constância em nenhum lugar da natureza. Então, como que a gente faz para equilibrar esses dois mundos? Eu queria ouvir vocês. Você ficou falando aí do tem que, e eu lembrei até de uma frase que a gente fala em palestra da Contente, que é: ninguém tem que nada, mas e contar sobre seu trabalho, você topa? É inevitável a gente pensar que a gente vive numa economia da atenção e que a gente está disputando o tempo inteiro espaço com uma tragédia, um meme, o show maravilhoso do Bad Bunny no Super Bowl. Tipo, o tempo inteiro a gente tem excesso de tudo. E muitas vezes, quando a gente não fala, a gente perde a oportunidade de estar nessa arena. Não somos herdeiras, nem fazemos, nem topamos trabalhos que ferem a nossa ética e que nos dariam milhões. Logo, vamos ter que trabalhar. Uma vez que vivemos esse mundo, a gente precisa contar sobre esse trabalho. E isso não precisa se tornar um influenciador. Isso não precisa fazer com que você tenha que falar diferente do que você falaria. Mas é inevitável a gente precisar contar um pouco do que a gente faz. Então, como é que essa comunicação ela pode ter a ver com você? Como é que essa comunicação pode respeitar o seu ritmo? Como é que você pode usar as redes, em certa medida, como uma vitrine para o que você faz e uma vitrine também para o que você quer fazer? Eu acho que a gente vive nesse momento em que, né, muita gente quer ser influenciador porque existe o sonho de um dia ser um Whindersson Nunes ou qualquer outra pessoa, até porque existe uma vulnerabilidade econômica. A gente vive múltiplas crises, assim, então dá para entender de onde vem o desejo. A gente não tem garantia de nada. E, de repente, algumas histórias individuais na internet contam que houve ascensão, houve esse ganho mesmo de prestígio, de poder e de dinheiro. Então, dá para entender de onde veio o desejo. Mas
primeiro, nem todo mundo vai conseguir virar, né? A maioria não vai. Tem dados que mostram que os influenciadores, a maioria dos influenciadores não vive de influência. Muitos têm um trabalho e complementam renda com aquilo. Se você for pegar quantas publis o influenciador faz no ano, tipo, uma coisa são os influenciadores grandes, outras, uma série que acha que ganhar um recebido é fazer algum trabalho. Então, assim, eu acho que a gente fica achando, olhando essas histórias de sucesso e olhando esse mundo e dizendo, eu não quero, não vou virar blogueirinha, agora eu tenho que ser blogueira do meu próprio trabalho. Claro que não, você não tem que nada. Mas talvez o seu próprio trabalho e você se beneficiem de conseguir construir uma rede, de você se conectar com as pessoas a partir do que você faz, do que você tem a dizer. E não porque você precisa performar na internet. E juntando esse grande tem que com esse estado da internet hoje, o que a gente vê quando a gente abre uma timeline é um monte de conteúdo escrito com inteligência artificial, né? Todo mundo sendo autoridade ali, falando, ocupando esse espaço, sem às vezes pensar por quê? Por que eu quero estar ali? O que eu quero falar? Todo mundo tem que falar do show do Bad Bunny? Todo mundo tem que escrever um textão sobre? Pode ser muito legal, mas assim, talvez não seja para você, talvez seja o dia de você ficar consumindo aqueles conteúdos, mas assim, essa pressão de performar, de estar em todos os assuntos, eu acho que é isso que exaure. Isso que faz com que muita gente diga, eu não topo esse jogo, porque as regras, elas são muito rígidas e elas demandam de você, tipo, demandam o seu corpo, né? Tipo, uma energia sem fim. E não é assim. Eu lembro que na época da pandemia a gente criou um curso online chamado Criar Sem Crise, e o S do sem era entre parênteses, era sem crise e em crise, porque era o estado ali da gente naquele momento, mas era o estado também da internet. E a gente nesse curso foi maravilhoso, a gente fez 2 edições lotadas, foi incrível. O que a gente repetiu o tempo inteiro é: dá para estar na internet de um jeito que seja bom para você, que respeite a sua saúde mental, que respeite o seu ritmo e que faça com que você se conecte com a parte boa. Porque também hoje é meio isso, ou é 8 ou 80. Ah, então não quero, tchau, não vou fazer de jeito nenhum. Dá para fazer, de um jeito que seja possível e não com as fórmulas que os gurus do marketing ficam vendendo aí para você. Tipo, não existe guru, não acredita em gurus. Eu acho que eu vou puxar para um lado menos pessoal, porque, enfim, mas falar mesmo do que eu vejo das pessoas, de pessoas comuns. A internet é feita de pessoas comuns. Quando a gente fala de influenciadores, até de micro-influenciadores, o número é inchado. Quem é considerado micro-influência é quem tem até 50 mil seguidores. Gente, ter 50 mil seguidores dá trabalho pra caramba. É muito difícil. Minha tia, que é enfermeira, tem 2. Se brincar, 600 ela conhece, ela convive. A minha amiga, que é nutricionista, está montando um escritório, tem 1.500 pessoas agora seguindo ela. Tendo que pagar para Meta, 5 contos E já clique, é caríssimo. muita gente. E já é muita gente. Só que o que eu quero dizer é que eu me conecto muito com design. Apesar do clima, eu me conecto muito com desânimo. Porque se a gente sofre, a gente, né? A gente tem uma lição com a Juju, quando você fala a gente, você tem que falar eu. Eu sofro muito quando a Contente não tá bombando. O não bombar da Contente é o bombar de metade da internet. E a gente faz no orgânico. Eu fico pensando, quem depende de, tipo, fechar a agenda de unhas do mês, depende do Instagram, a pessoa tem 1.700 seguidores. Então, eu me conecto muito com esse desânimo, porque a internet inteira é feita de pessoas comuns, de profissionais autônomos, de gente que não tem nem 10 mil seguidores, de gente que não tem de onde tirar do próprio orçamento para colocar a mídia paga, de gente que vai seguir esses gurus que vai falar que se fizer 7 reels vai bombar, você vai fazer 7 reels, nem sua tia vai ver. Essa vai ser a realidade. Então, eu acho que a internet houve uma degradação da estabilidade do emprego formal. Quem antes era enfermeiro, nutricionista, dentista, vendia sapato, você não precisava estar lá para fazer acontecer. Você estava lá, às vezes, porque você queria, genuinamente queria, mas não era uma garantia. Agora parece que é a única saída, porque houve uma degradação da estabilidade de empregos formais e até de empregos informais. É uma degradação completa. E fez parecer que a internet é a saída para essa degradação. Só que essa saída, você tem que entregar muito, você tem que entregar tudo, você tem que trabalhar o dobro da sua jornada como profissional
para ter, quem sabe, um cliente de unha no final do mês. Tipo, eu entendo a pessoa ter um bode gigantesco e tenebroso, porque é muito difícil você olhar com esperança para essa internet. Só que, claro, existem graus de privilégio. Assim, por exemplo, eu não estou mais na situação que eu estava em 2013. Atualmente eu não gravo conteúdo, não faço porque eu não quero, simples. E às vezes a gente tem que bancar que você não quer. Mesmo, às vezes sua forma de compartilhar conteúdo, não, mas às vezes sua forma de compartilhar a sua criatividade é outra. Às vezes seu rolê, tipo, um dia desse, tinha umas amigas minhas falando, nossa, muita dificuldade para jogar tudo no ChatGPT. Falei, cara, vamos fazer um meet de 2 horas no sábado? E, tipo, eu ajudo vocês com os negócios de redes sociais. Às vezes, essa é a minha maneira de contribuir para as pessoas, de compartilhar o que eu sei. Não é abrindo o Instagram e fazendo. Às vezes, a sua maneira vai ser outra. Vai ser, faz um clube de leitura do seu condomínio, não necessariamente está lá o seu potencial criativo. E tá tudo bem não estar lá. E tá tudo bem estar também. Só que para mim eu pensei, cara, para as causas que eu comunico, não faz sentido abrir um Instagram e postar um stories, porque tem um lado que eu acho também que é meio ilusório, é meio uma ideia de internet antiga, essa coisa que a gente separa o CPF do CNPJ. Eu não sei se quem está te seguindo faz o puta disclaimer, que uma hora você está aparecendo como a Ilana jornalista, outra hora você é a Ilana que tem um cachorro vira-lata de 7 anos. Eu não sei se a pessoa está fazendo esse disclaimer. Eu acho que nem existe mais essa separação. Essa separação tem que existir para você e no seu coração, mas para quem te segue talvez não role mais. Porque está tudo tão embrenhado que é muito difícil de fazer esse disclaimer. Então, para mim, eu não quero expor o meu CPF a troco de ter um CNPJ melhor. E eu acho que o Instagram é esse lugar muito embrenhado. E aí eu escolhi fazer no LinkedIn, porque é o lugar para os CNPJs, apesar de ter muito CPF lá, né? Virou também o modus operandi da coisa. Eu escolhi fazer lá porque você sabe o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou comendo, o nome do meu cachorro, tá tudo bem, para mim tá ótimo. Você sabe o que é que eu fiz de contente no último mês. Para mim tá ótimo. Então, eu acho também que a gente precisa se encontrar nesse rolê todo. Qual canal faz sentido para você? Qual que não faz de jeito nenhum? Eu posso mudar daqui a uma semana, mas para mim, até hoje, o Instagram não faz sentido nenhum. Primeiro porque me faz muito mal consumir pequenos fragmentos das vidas de muitas pessoas. Eu nem estou falando de fragmentos super positivos, viagem para Cancún, eu nem conheço rico nesse nível, não. Era uma galera com uma realidade bem parecida com a minha mesmo, mas para mim só não faz sentido. Eu prefiro ligar perguntar o que, é que a pessoa está falando. O sinal de ligar já declara também que a idade não é mais tão novinha assim. Mas eu acho que é isso, assim, entender também o canal, o que, é que faz sentido para você, o que, é que não faz, ajuda a lidar com essa angústia, sabe? Você falando isso do Instagram, eu fiquei lembrando que esses dias eu perguntei para umas amigas, falei assim, gente, o que vocês adoram seguir? Sabe aquela pessoa que te inspira, que você fala, nossa, muito gostoso e tal? Ninguém conseguiu responder. Uma pessoa. Todo mundo começou a falar de quem não gostava. Não, porque fulana me irrita. Não, quem aguenta? E aí eu pensei, caramba, a gente se acostumou a uma dinâmica tão intensa de seguir a vida de pessoas. E aí eu também não digo que são só celebridades, não é. Mas são pessoas que criam e que estão ali, que são personas também. E do mesmo jeito que tem o rage bait, né, que é você clicar pela raiva, parece que tem o rage follow, que é você escolhe seguir, mas aquela pessoa te desperta sentimentos e ranços. E aí você pensa, pra quê? Por que você está passando os seus dias vendo vidas de quem não te interessa? Eu parei, final de ano, começo do ano, fiz a minha faxina maricondo, tipo, eu parei de seguir mais de 1.000 pessoas. E eu falei, eu não vou ficar seguindo uma pessoa que eu tenho aquela, sabe? Eu não posso fazer isso com os meus dias, eu não posso achar que isso é saudável, eu não posso achar que ficar vendo um negócio toda hora, tendo uma crítica para fazer, ou um ranço para sentir, que meus dias vão ser bons, assim. Ok, vai ter um ranço outro, uma coisa outra, tipo, beleza. Mas aquilo o forte, e aí eu também deixo essa pergunta para quem está ouvindo. Quem é que você segue que você fala assim, que massa, tô feliz, aquela pessoa que você vê uma conquista. Eu lembrei de Carol Burgo, minha amiga, no dia que ela postou que comprou um apartamento. Rapaz, eu fiquei feliz.
de ver aquela conquista, falei, eu quero mais isso da rede social, eu quero pessoas reais compartilhando suas vidas reais, e eu aqui do outro lado torcendo e vibrando, sabe? E não isso do, nossa, olha como ela se acha, nossa, olha como ela quer ser um personagem. E eu acho que a gente vive esse momento em que muitas pessoas precisam ou querem ser esses personagens para bancar essa vida, né? E dizer, tô aqui, tô bem, assim, não me interessa mais essa internet sem vulnerabilidade, essa internet do tudo constante e perfeito, assim, mas a gente ainda cai em armadilha porque a gente usa isso há muito tempo e no final do dia as coisas chatas, elas também engajam, né? Então, assim, enfim, eu pensei a partir do que você falou. Não, e pensando nisso que você trouxe, Dani, eu acho que a gente podia fazer uma rodada final da gente compartilhar quem a gente acredita que de fora a gente tem uma percepção de um modo de usar saudável das redes, assim. No saudável, não sei se é a melhor palavra, mas assim, essa pessoa é esperta, usa desse jeito. E aí, para não deixar vocês assim no spot, já eu posso começar é, pensando assim que a fórmula que eu costumo admirar envolve a de uma pessoa que ela tem um trabalho, que o foco dela está nesse trabalho e que aí a rede social ela vira esse momento de compartilhar, de desdobrar, de incluir e não um fim em si própria. Então eu sempre admiro pessoas que têm capacidade assim de se afastar às vezes para se envolver em projetos mais longevos, de mudar de rota. Então, eu puxei a pergunta, mas eu também não pensei antes, então eu também estou aqui e vou falar de 2 pessoas que me vieram à mente. A primeira pessoa é a Carol Pires. Primeiro que eu acho uma das coisas das redes, a gente, né, já criticamos, um tantão, mas assim, que especial é a gente poder ter acesso a algumas cabecinhas, né, e formas de pensar, assim. Então, eu acho que a Carol, ela faz um mix, assim, de trazer uma leveza, tem uma curadoria de memes, tem uma coisa ali, mas por vezes ela se desdobra, a dar contexto em temas, e quando ela faz isso, assim, eu acho que realmente é um presente. Eu acho interessante essa forma de usar. E uma outra pessoa que eu sinto que está sempre revisitando, assim, e refletindo, em torno desses modos de usar é a Thaís Farage, refs aqui na Contente, estou citando. E a Thaís, ela já usou a rede de muitas formas, assim, quem a segue há muito tempo, né, teve um momento desde compartilhar a infância, para depois entender que ela não queria fazer isso, e fazer esse movimento com intenção de deixar de compartilhar pautas, né, coisas de família e de infância por privacidade dos filhos. E aí uma pessoa que teve um status de influenciadora grande, né, trabalhando com muitas marcas e tudo, mas que depois entendeu que aquilo não a estava fazendo feliz e foi encontrando um novo jeito. Hoje está muito ancorada no Substack. E tem uma coisa que ela fala, que a capacidade de você se manter relevante, não precisa que você se mantenha relevante o tempo inteiro. Você pode soltar algumas coisas. Tá tudo bem se você sair para se aprofundar em alguma coisa e depois voltar. Eu acho que essa é uma das principais armadilhas da rodinha do hamster, que é, se eu parar um pouco, depois eu não vou chegar no mesmo lugar. Mas, gente, a rodinha, o cerne dela, a coisa mais fundamental é que ela não sai do lugar. Você vai entrar no mesmo lugar, que é um redemoinho de disputas. Então, eu admiro as pessoas que têm essa capacidade de se ausentar. Então, dei aqui minhas 2 refs, quero ouvir vocês.
Eu pensei nas minhas refs e todas têm a ver com podcast. É muito bom falar disso no podcast, porque eu acho que o meu consumo de rede social mudou um pouco do ano passado para cá. Eu parei de. Eu já falei isso várias vezes, mas assim, eu parei de dormir e acordar com o celular. Isso já deu uma mudada na minha vida. O meu celular dorme num outro cômodo e eu demoro um pouquinho para pegar ele quando eu acordo. Em momentos de muita ansiedade, às vezes isso sai da rotina e da constância, mas eu tenho percebido isso nos últimos tempos. E uma outra coisa que eu fiz recentemente, que também mudou a minha forma de consumir, foi eu parei de seguir perfis de notícia, porque eu pegava o celular e quando eu pegava, a primeira coisa era assim, mulher assassinada, e eu falava, eu não posso fazer isso com o meu corpo, eu não posso acordar e ver isso. Isso não quer dizer que eu não vou ver essa notícia, eu vou ver essa notícia, mas eu vou fazer como os maias e os incas, eu vou ver os sites de notícia, eu vou ouvir um podcast que traga contexto, porque essa terapia do choque, de você saber tudo em tempo real, graficamente inclusive, só estava me deixando desesperada e com a saúde mental indo pelo ralo, assim. Então eu escolhi parar de seguir, eu sigo só um perfil ainda, mas eu parei de receber isso o tempo inteiro. E eu passei a escutar muito mais podcast. Então, assim, eu sou muito fã do Calma Urgente, do Gregório do Vivier, Bruno Torturri e Alessandro Orofino. O Gregório, assim, eu acho fascinante como é que ele consegue ir para o humor, como é que ele consegue fazer uma peça como O Céu da Língua, que é uma das coisas mais deslumbrantes que eu já vi, e tá ali no pulso da notícia. E é isso, assim, e ele ele divulga tudo isso nas redes sociais, daqui a pouco ele tá no carnaval, porque ele também toca no carnaval. Então, assim, é uma persona que eu adoro. A Alessandra Rufino, uma das mentes brilhantes, assim, que eu ouço, nem tem rede social, mas está ali toda semana no podcast, trazendo informação, opinião. Então, eu gosto demais. E aí eu penso também em mais alguns exemplos. Angu de Grilo com Flávia Oliveira e Bela Reis. Sou apaixonada pela forma como elas conseguem passar 2 horas falando de notícia e você ouve inteiro, porque é contexto, elas trazem muito da vida delas também, mas não é que elas estão trazendo bastidores da vida, elas estão trazendo vivência. Então, eu sou muito fã das duas. E a Bela também tem esse jeito de usar rede social, que ela fica assim, uma hora ela tá fazendo um podcast que é gigante, daqui a pouco ela fala, não vou mais fazer. Agora eu vou fazer TikTok. Eu vejo ela experimentando com um frescor. Em vários momentos de bode também, mas assim, eu acho que ela fala quando ela tem o que dizer. Então, eu gosto muito de ouvir. E uma terceira pessoa, Elisama Santos, que eu acho também uma pessoa sensacional, que está com um podcast novo chamado Chá de Coragem, que ela abre ali a câmera e começa a falar de vários temas, uns podcasts curtos, assim, 20 minutos, e ela está entregando muito do que ela é, do que ela pesquisa, do que ela faz. Então, assim, pelo visto, minhas refs hoje falam no meu ouvido, e eu tô adorando. Amei. Eu vou dar algumas refs de TikTok, porque é a rede que eu não uso o Instagram, então é a rede que eu uso. Eu abandonei o Twitter, já contei um pouco disso aqui no podcast em outros episódios. Não sei qual, porque todo episódio eu falo mal do Twitter, inclusive bingo para esse, você pode marcar aí na sua cartilha. Já falei mal do Twitter também. As minhas refs são no TikTok. Eu sei que muita gente tem bode, acha que o TikTok é o Amagedon, é o demônio na terra, é a marca da besta. Tá tudo certo, da mesma forma que eu vejo o Instagram assim, então eu não sou crítico aos críticos de TikTok, mas eu fiz um algoritmo gostoso, demasiadamente gostoso lá, que é inclusive perigoso para minha saúde mental, porque é gostoso demais, aí eu fico muito tempo, passou 3 horas e eu não vi no sábado, mas aqui vai minha listinha. Eu acho que essa galera toda com certeza tem Instagram, porque eles não são meus filhos, então certamente eles têm Instagram também. Então você pesquisa lá, mas no TikTok é o ouro do ouro, é a Lau Schutz, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, mas se você for no TikTok pesquisar só Lau, L-A-U, você vai achar. É uma diva maravilhosa, Gen Z, que faz análise política de uma maneira, obviamente, nem preciso desse disclaimer, mas vou dar, ela é progressista, então as análises são nesse sentido. Eu gosto muito, toda vez que eu estou no fluxo de notícia, eu vou lá e penso, a Lau é o meu G1, é o G1 do Gen Z, eu vou lá, vejo o que ela filtrou de mais interessante, vejo o que é que ela falou, o que é o posicionamento dela sobre isso. Tenho duas criadoras sobre culinária, que eu amo também, é um nicho que eu adoro acompanhar, acho muito gostoso, para aprender a cozinhar melhor, e, enfim, elas não são só sobre isso, elas se colocam muito.
que é a Sasha Vilela e a Andressa Prato, que eu já falei da Andressa Prato também em outro podcast, parece que todo episódio eu vou falar dela até ela me mandar uma marmita. Andressa Prato mande um e-mail. Você tá falando para ver se chega nela, ela te manda as marmitas. Eu quero ser amiga pessoal da Andressa Prato, eu vou fazer isso acontecer. Também tem uma queridíssima que fala de comportamento de mulheres, que o nome é Aline Toffolo. Eu não sei se pronuncia assim, mas se você escreve sem um acento, pesquisa, e com certeza vai aparecer. Vi que ela vai abrir um podcast também, então estou super ansiosa, porque por mim eu ouvia ela falando horas. E para dizer que eu não falei dos homens, tem um também, o Nicolas Avancini, que é um divo incrível, que fala de música, de MPB, de cinema, é tudo, é incrível. Então, só gente fina, gente do bem, gente incrível, para vocês seguirem aí no Tico e Teco ou no Instagram, onde preferirem. E é isso, eu acho que todas essas pessoas falam dos trabalhos dela em algum lugar, e também é o trabalho dessas pessoas, só que eu acho que elas colocam num lugar de, tipo, é mais troca e menos palco. Eu sei que isso ficou parecendo construção de ChatGPT, mas eu juro que veio da minha cabeça. E eu tenho muita preguiça de quando a pessoa está só entregando e esperando plateia. Eu acho que talvez meu bode com o Instagram seja desse lugar, assim. Parece muito plateia e pouca troca. E esses criadores é muita troca e pouquíssimo palco. Os pobres quase não estão no palco, na verdade. Inclusive, marcas, se quiserem ver a Contente eles, olha, ótimos nomes para vocês botarem no palco de vez em quando. Mas é isso, assim. Amei, eu vou seguir. Quero conhecê-los. E aí também vou convidar para vocês deixarem inspirações de pessoas que usam de formas que você considera interessante. E se algum dos insights que a gente trouxe aqui te marcou mais, a gente vai adorar ouvir vocês. E saber como anda a sua relação com as redes sociais. Se você é do tipo que posta, se é do tipo que não posta, se você quer mudar isso, como é que você tem conseguido navegar de um jeito que seja bom para você? E se não tiver bom também, deixa o desabafo que a gente quer ouvir. E é isso, pessoal, chegamos ao final desse episódio mais curtinho, que a gente quer tentar falar um pouco menos, mas a gente não consegue. Obrigada por ouvirem até aqui. Se você gostou, manda para alguém, ajuda a gente a espalhar a palavra do podcast, que a gente está amando falar com vocês em áudio e vídeo. E até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau.